Olá, meu amigo e minha amiga ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, eu estou aqui, através desse vídeo, para levar a você uma mensagem de fé. Eu vou fazer alguns resumos aqui, porque o texto aqui é muito grande e não dá para ser colocado em um vídeo só. Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção, meu amigo e minha amiga ouvinte. Aqui está escrito assim, no livro de Daniel, capítulo 3, se você tiver a Bíblia, você pode até conferir, Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 8, está escrito assim, o título diz assim, os companheiros de Daniel na fornalha de fogo ardente. Pelo título você já sabe o que significa esta palavra. Sei que diz assim, meu amigo. Diz assim: por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus e responderam dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, dos foles e de todas as espécies de músicas, se prostrasse e adorasse a tua estátua. E qualquer que não se prostrasse e adorasse a sua estátua seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há alguns homens judeus, os quais constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adora a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou, pois, o rei Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós, em outras palavras, que vocês não servem a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, das flautas, da harpa e de toda sorte de instrumento de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que eu fiz, é bom, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E eu quero ver quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos. Dá uma pausa aqui, meu amigo e minha amiga ouvinte. Isso aqui é muito forte, porque estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram homens de Deus, foram homens de Deus, homens que só obedecia e só dava ouvido a uma única palavra, a palavra de Deus. Eles só tinham um rei e um só Senhor, o Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, mas nenhum outro. Então, estes três homens, bem antes de acontecer esse acontecido, esses três homens foram colocados como braço direito do rei, como auxiliar do rei. Mas como você sabe que sempre tem aqueles puxa-saco, vamos dizer assim, né? Invejosos, conspiraram contra o rei, conspiraram contra Sadraque, Mesaque e Abednego, os três amigos de Daniel, por causa da fé que eles tinham em Deus.
O rei fez uma estalta de 6 metros de altura, a estalta dele, e deu uma ordem, fez um decreto, uma lei, que toda aquela pessoa que não se prostrasse diante dele, adorasse a imagem dele e adorasse os deuses que ele servia, fosse morto, fosse lançado no fogo. Aqueles 3 homens só criam em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e em mais ninguém. Então os conselheiros do rei entregaram aqueles homens, e eles, meu amigo e minha amiga, foram afrontados. Por isso o rei mandou chamar e fez um desafio com eles, como eu acabei de falar aqui, que ele disse assim, quando vocês escutarem todo instrumento de músicas, bom é que vocês se prostrem diante de minha estátua e me adorem como seu Deus. Senão, vocês serão lançados dentro da fornalha de fogo ardente e enxofre. E eu quero ver quem é o Deus que vos poderá livrar. E esses 3 homens responderam assim. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este assunto, ó rei. Eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que pode nos livrar, e ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se ele não nos quiser livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Pois então, meu amigo e minha amiga ouvinte, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram assim, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: nós não necessitamos de te responder, sobre este assunto. Eis que o nosso Deus a quem servimos é quem nos pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e enxofre e das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e mudou o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que a fornalha de fogo ardente fosse aquecida 7 vezes mais do que costumava se aquecer. E ordenou aos homens mais fortes, mais poderosos, que amarrassem do seu exército, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem dentro do fogo ardente, da fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram amarrados e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente, a fornalha era urgente e sobremaneira quente. A chama de fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro do fogo, da fornalha de fogo ardente. Olha só, meu amigo, quando a gente crer verdadeiramente em Deus, Ele não teme a nada. Quando a gente crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo, quando ele tem a certeza de que Deus é com ele, ele não se curva diante de nada, ele não se curva diante de ameaças, ele não se curva diante de situação nenhuma, porque ele crê que Deus é com ele, no fogo, na água, na terra, aonde for, ele crê que Deus é com ele. Assim eram esses homens. Quando eles disseram para o rei que eles não necessitavam de responder
a respeito da pergunta que o rei fez, ou seja, da ordem que o rei deu, eles estavam dizendo assim: olha, se você fica sabendo que nós não serviremos a outros deuses a não ser o nosso. Se o Deus a quem servimos puder nos livrar, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar da sua mão e da fornalha de fogo. Porém, se não, Ele não quiser nos livrar, fica sabendo, nós morremos, mas nós não nos prostramos diante de outro Deus. Nós não adoramos a outro Deus a não ser o nosso. São essas pessoas, meu amigo e minha amiga. São essas pessoas de fé que Deus está à procura. Pessoas que não se curvam diante de adversidade nenhuma. Pessoas que não se curvam diante de problema, diante de nada. Pessoas que servem a Deus, que creem em Deus, ainda que pareça impossível aquilo que ela está enfrentando, mas ela crê que Deus é com ela e ela vai vencer. Então, só dando continuidade aqui, ele diz assim, veja só, porque aqueles homens creram. Então Nabucodonosor, o rei, se espantou e levantou-se depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: nós não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Respondeu seus conselheiros e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu o rei dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os principais, os capitães, os governadores, os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem só um cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem a sua capa se mudaram, nem cheiro de fogo se tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, ou seja, violaram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem ao corpo à morte, para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus a não ser o seu Deus. E diz mais: por mim mesmo é feito um decreto hoje, pelo qual todo povo, língua e nação que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Olha só, meu amigo, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Olha o quanto é maravilhoso a pessoa confiar em Deus. Se aqueles homens tivessem negado a fé em Deus, o rei tinha matado eles tinham morrido, mas porque eles confiaram em Deus, eles não se curvaram diante da imagem que o rei criou, diante da imagem dos deuses que o rei servia. Eles confiavam em Deus, eles confiaram, eles creram, eles preferiram morrer do que se curvar diante de um Deus feito pela mão do homem, do que obedecer à voz do homem. Eles preferiram obedecer a Deus, porque eles tinham certeza que mesmo que eles chegassem a morrer, Deus ia salvar a alma deles. A confiança deles em Deus foi tanta, mas foi tanta, que Deus enviou Jesus Cristo e entrou no fogo junto com eles, e nem sequer cheiro de fumaça ficou na roupa deles. Meu amigo e minha amiga, e o mais glorioso, que até o rei abandonou a sua fé nos seus deuses e reconheceu que ele era um homem pecador, um homem como outro qualquer, e ele se arrependeu, e ele reconheceu que não há Deus que possa livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo para livrar os seus servos dentro da fornalha. Meu amigo, minha amiga,
eu falo para você, este é o nosso Deus, este é o Deus a quem nós servimos, o Senhor Jesus Cristo. Nós não nos curvamos diante de nenhum outro Deus, a não ser diante de Jesus, a não ser diante do Deus que criou os céus e a terra, que criou você. Meu amigo e minha amiga ouvinte, esse é o único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que salva, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma. Talvez você venha aí, desde que você nasceu, que você adora uma imagem que deram o nome de um santo, mas você mesmo sabe que esse santo que você adora aí, ele nunca fez nada, ele não pode fazer nada por você, meu amigo e minha amiga. Sabe por quê? Porque ele foi o homem que fez ele, foi o homem que fez ele, dá o nome que ele quer, tá? Seja ele quem for, mas o Deus da Bíblia, aquele que os nossos olhos físicos não podem ver, mas ele é real, ele é poderoso, infinito em poder. Se você confiar nele, se você se entregar nas mãos dele, você vai ser curada dessa enfermidade, você vai ser livre desse fardo que você carrega, você vai ser livre dessa depressão, você vai ser livre desse tormento espiritual, você vai ser livre desse problema que tem afligido a sua alma. Só depende de você, meu amigo. E eu convido você para estar presente com a gente nessa quarta-feira às 7 horas da noite, ou sexta-feira, 7 horas da noite, na grande sessão espiritual do descarrego, aonde nós temos o duelo dos deuses. Meu amigo e minha amiga, você é o nosso convidado especial. Tome uma atitude de fé agora mesmo e digo para você, assista esse vídeo até o fim e veja o Deus que pode salvar você, que pode curar você. Que Deus abençoe vocês todos, em nome de Jesus.